Segundo livro de Crônicas, capítulo 4. Salomão mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento por 9 de largura e 4,5 de altura. Também mandou fazer um tanque redondo de bronze com 2,20 metros e 5 de profundidade, 4,5 metros de diâmetro e 3,5 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque, que media 13,5 metros, havia 2 carreiras de figura de touros de bronze, que tinham sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de bronze de 12 touros de bronze, que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, e 3 para o sul, e 3 para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora com as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 60 mil litros. Fizeram também 10 bacias, nas quais era lavado tudo o que se usava para os sacrifícios dos animais. 5 bacias foram colocadas no lado sul do templo e 5 do lado norte. A água do tanque era para os sacerdotes se lavarem. Fizeram 10 candelabros de ouro, como havia sido ordenado. Eles foram colocados no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fizeram também 10 mesas que foram postas no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fizeram também 100 vasilhas de ouro. Construíram o pátio inteiro para os sacerdotes e o pátio principal. As portas dos pátios foram revestidas de bronze. O tanque foi colocado no canto sudeste do templo. Hurã fez também caldeirões, pás e bacias e também terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo de Deus. Essa é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam no ato da coluna, desenhos de correntes entrelaçadas em cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, panelas, pás e garfos. Como Salomão havia ordenado, Hurã, o mestre artesão, fez de bronze polido todas as panelas, pás e garfos para o templo de Deus, o Senhor. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição que ficava para Sucote e Sereda, no vale do rio Jordão. Esses objetos de bronze que Salomão mandou fazer eram tantos que o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, as mesas e os pães oferecidos a Deus, os candelabros e as lamparinas de ouro puro, que ficavam acesas em frente ao lugar santíssimo, conforme havia sido ordenado, as flores, as lamparinas e as tenazes, as tesouras de cortar pavio de lamparinas, as vasilhas, os pratos para o incenso e os braseiros. Todos esses objetos foram feitos de ouro puro. As portas de entrada para o lugar santo e as portas do lugar santíssimo também eram de ouro. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para Deus, o Senhor, isso é, a prata, o ouro e outros objetos. Aí o rei Salomão mandou que os líderes de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes dos grupos das famílias de Israel se reunissem em Jerusalém, a fim de levar a arca da aliança do Senhor de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram no 7º mês, durante a festa das barracas. Quando todos os líderes chegaram, os levitas pegaram a arca da aliança e a levaram para o templo. Os sacerdotes e os levitas levaram também a tenda da presença de Deus com todos os equipamentos para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram na frente da arca da aliança
e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os cabos usados para carregá-la. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra de Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Os sacerdotes se prepararam para sair do templo. Todos os que estavam ali haviam se purificado, sem levar em conta o grupo a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, isso é, Asaf, Emã e Jedutum, e os membros dos seus grupos de família, estavam de pé ao lado leste do altar, vestidos de roupas de linho e com pratos musicais, harpas e liras nas mãos. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que sabiam tocar trombetas. Aí todos juntos começaram a tocar trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus, o Senhor, e o louvarem. Com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais, eles louvaram a Deus e cantaram assim: Louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Por isso eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6. Então Salomão orou assim: Ó Senhor Deus, Tu resolveste viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para Ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou, olhou para o povo que estava todo de pé, pediu a bênção de Deus para todos, depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que eu tirei o meu povo do Egito, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado nele. Nem escolhi nenhum homem para governar o meu povo de Israel, mas agora escolhi Jerusalém como o lugar onde seria adorado. Escolhi você, Davi, para governar meu povo. Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir o templo para adoração, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir o templo para mim, mas não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora o Senhor cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Ali eu coloquei a arca da aliança, onde estão guardadas as placas da pedra da aliança que o Senhor fez com o povo de Israel. Então, na presença de todo o povo, Salomão ficou em frente do altar e levantou a mão. Ele havia mandado construir no palácio do templo um estrado quadrado de bronze que media 2,20 metros em cada lado e 1,30 metros de altura. Ele subiu no estrado e, na presença de todo o povo, se ajoelhou, levantou a mão para o céu e orou assim: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a Ti, no céu ou na terra. Tu és fiel à aliança que fizeste com o Teu povo e lhes mostra o Teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a Ti. Pelo Teu poder, cumpriste a promessa que fizeste a Davi, meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da Tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste ao meu pai, quando lhe disseste que sempre havia um descendente dele para
dele, governando como rei de Israel. Contanto que eles te obedecem com o mesmo cuidado que ele obedeceu. Portanto, ó Senhor Deus de Israel, faze com que cumpra aquilo que prometeu a teu servo Davi. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia esse templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração, atende o meu pedido que te faço. Olha, de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste, para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar uma pessoa e for trazido até o seu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Deus, ouve do céu e julga o teu servo. Castiga o culpado como ele merece e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como merecer. Quando por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste a eles e aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e então eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem depois que os tiveres castigado, escuta-os, ó Deus, perdoa os pecados dos teus servos. O povo de Israel ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre essa sua terra que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nessa terra houver falta de alimentos e houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes e por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste e doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso da sua desgraça e do seu sofrimento, estender as mãos para a direção desse templo e orar, escuta a sua oração. Ouve o teu povo do teu lar no céu e perdoa-os, ajuda-os. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te clame e dê obediência todo o tempo em que eles viverem na terra, desde os nossos antepassados. Quando um estrangeiro que viver numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tem feito, e vier te adorar com o rosto virado para esse templo, ouve a sua oração lá do céu onde vives, escuta-o e faz tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que esse templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenaste que o teu povo saia à guerra contra os seus inimigos, e o seu povo orar a ti virado para essa cidade e escolheste, e para este templo que construí em honra ao teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando o teu povo pecar contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixaste que os seus inimigos os derrotem e os levem como prisioneiros para alguma terra indigna,
longe ou perto daqui, escuta as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, ouve as orações, ó Deus, que naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem, virados nessa direção dessa terra, que desde os nossos antepassados, desta cidade que escolheste e esse templo que construíste na honra do teu nome, escuta as orações deles, do teu lar no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória, perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti. Agora, ó meu Deus, olha para nós com simpatia e ouve as orações que forem feitas neste lugar. Levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, junto com a arca da aliança, que representa o teu poder, que os seus sacerdotes façam sempre o que tu queres, e que todo o povo fique alegre por causa da tua bondade. Que o Senhor Deus não rejeites o rei que escolheste. Lembra do teu amor para com teu servo Davi. Olá, eu sou a pastora Neuza e venho orar por você. Que nessa noite o Senhor possa te visitar, que nessa noite o Senhor possa contemplar tudo aquilo que você tem buscado no Senhor, que você tem clamado ao Senhor em oração. A palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos ao Senhor em oração receberemos, e que nessa noite o Senhor possa se lembrar de nós, abençoando a cada um, dando paz, dando saúde, dando força e dando libertação no teu espírito. Pai, obrigada pelos livramentos, obrigada pelos seus cuidados, obrigada por tudo, Senhor. E que cada dia nós possamos contemplar a sua formosura e aprender de ti na tua palavra. E assim te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.